Mais um entrevistado, mais um convidado do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso convida. Com muita alegria que estou recebendo aqui meu amigo, advogado, Dr. Vicente Massaro. Seja bem-vindo, Vicente. É um prazer estar aqui com você, Tarciso. E para você e para todos, nada de Dr. Vicente. 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 É. Eu, no passado, até chamava de boy. Depois Essa... eu vou explicar essa história aí, que nós fizemos até uma dupla, né? Sim. Cinegrafista ele e eu, o radialista. Muito... Jogos que a gente fazia, né? Sim. O Vicente filmava e eu era um narrador. Isso. Já é uma dupla boa. Boa, diga-se de passagem. Tem muita gente que tem lembranças aí de vídeos que nós fizemos, né? Produção, Vicente Massaro. Narração, Tarciso Manso. É isso aí. Vocês já viram que hoje o episódio vai ser um pouco diferente. Vicente Massaro, que família bonita. É interessante a gente saber a história dos Massaro aqui em Orlândia, Belo. Massaro, italiano, né? Sim. Imigrante italiano, que meu avô veio com o pai dele, vieram para Ribeirão Preto, né? E de Ribeirão Preto, então, na verdade vieram para a região de Batatais, mas depois voltaram para Ribeirão Preto, né? E meu avô, o Pedro Massaro, veio para Orlândia, né? Quantos irmãos tinha o seu Pedro? Já te contaram isso? Sim, sim. Os irmãos, vários irmãos, né? Muitos deles nascidos, só 2 ou 3 nascidos no Brasil, a grande maioria vieram com 7, 8 anos, com vapor da Itália, né? Para a leva de trabalhar no café. Eles chegaram aqui contra a família? Quando? Em 1920. E já vieram direto aqui? A última leva de italianos. É isso que eu ia dizer, porque essa foi a última, né, Vicente? Já estava... Vieram para a Itália. O meu avô veio com 7, 8 anos de idade. E dos Massaros aqui, só o seu Pedro veio para cá? Só o Pedro. O restante ficou em Ribeirão Preto, né? Tá. Que é aqueles Massaros do mercado municipal. Semente Massaro? Sementes Massaro, funilaria Massaro. Na verdade, Massaro em Ribeirão Preto é uma família só. Tem Massaros em outros lugares que eu já sei aqui da região, mas que eu conheço de Massaro mesmo. Os Massaros de Ribeirão Preto são todos parentes. Bom, então vamos nominar os filhos do seu Pedro aqui de Orlândia, que estiveram por aqui. Todos os... Tente lembrar todos. Isso. Aí, o meu pai, Antônio Massaro, Gilberto Massaro, Celina Massaro, né? Ilso Massaro, né? O seu Ilso que trabalhou na escola, era inspetor. Isso, inspetor. O Luiz Massaro, que trabalhou na Intel, trabalhou no Fabrício, né? A Celina Massaro, que era esposa do Júlio Bussi. Perfeito. Essa turma aí, né? Tá. E essa presença de vocês natural, vocês de uma certa forma têm uma pegada no ramo da advocacia, né? Assim, isso. Principalmente os que vieram após essa leva, né, de filhos do seu Pedro. Isso. De onde veio isso? Começou com meu tio Júlio Bussi. Que é o pai do Julinho, já falecido. Que é o pai do Julinho Bussi, né? Que fez o curso de Direito e se destacou aqui em Orlândia, né? Como advogado. Depois veio o meu tio Gilberto, que era professor e resolveu também fazer o curso de Direito, abriu o escritório e excelente advogado, né? Depois o Pedro Massaro, né? Meu primo Nicolas Massaro, Geraldo Massaro. É uma massaraiada no ramo do direito que não tem para ninguém. Isso. Você chegou a contar quantos? Não cheguei a contar quantos, mas a família é grande de advogados, né? E todos bem-sucedidos. E a gente pode, então, entender que foi desse segmento que acabou vindo dos outros, né? Eu acredito que veio do Júlio Bussi, né? Que era cunhado do meu tio Gilberto. Veio também do Bruno Bussi, também, a influência, e trouxe para que essas pessoas fizessem o curso de Direito e começassem a advogar. E eu entrei nessa turma também, fiz o curso da UNAERP, né? E um momento difícil financeiramente lá na família do meu pai, mas concluí o curso, recebi bolsa de estudo da UNAERP, que me ajudou muito, agradeço muito. Que bom. Valeu, né? E aí começamos a vida aí, jurídica. Agora da sua família, os seus irmãos.
Explique todos aí. Eu tenho o meu irmão mais velho, que é o José Antônio, né? Que é o médico, que é né? médico, Diretor, né? Da Unimed, diretor aqui da cidade. Da Unimed, fez faculdade de medicina em Uberaba, né? E tem a Márcia, Sim. A Márcia Massaro também, que fez o curso de letras e também, todos estudaram, né? E da minha família mesmo, só eu que, né, fiz direito, né? E logo me apaixonei pelo direito. Eu trabalhava na Carol. Então, mas antes de falar da Carol, você fez o curso primário nos locais que todos fizeram. Isso, Coronel Orlando, Instituto de Educação. Na verdade, eu fiz o Coronel, fiz somente a 5ª série no Instituto. Sim. E voltei para o Coronel novamente. Naquela época, eu fiz o Coronel até a 8ª série. O ensino médio, naturalmente, no Instituto de Educação. Ou já era Oswaldo Ribeiro Junqueira? Já era Oswaldo. Já era Oswaldo, é. E aí você finalizou e aí começou a fazer o curso de Direito em Ribeirão Preto, foi assim? Em Ribeirão Preto. E nesse meio tempo trabalhou na Carol. Em que setor você trabalhou lá? Eu trabalhei na portaria. Eu comecei trabalhando na portaria, fazia romaneio de entrada dos caminhões, depois eu fui para a parte de insumos. Mas eu vi naquela época, Tarcísio, que nós não tínhamos plano de carreira na Carol, sabe? E eu falei, eu vou ficar aqui, e conversando com algumas pessoas lá, eles tinham 20 anos lá, que estavam no mesmo cargo, e eu me apaixonei pelo direito, aí eu conversei com meu pai, com a minha mãe, e falei, olha, eu vou sair do trabalho e vou me dedicar só ao direito. E aí você viajava à noite com os estudantes universitários, aquela história, toda uma dificuldade, né, Vicente? Muito, os ônibus na época não eram bons, né? Nós tínhamos problemas, era caro, tinha que pagar e era caro, né? Era uma luta muito grande nossa ali para poder viajar, chegava tarde, né? Aliás, é o primeiro episódio, porque o Vicente é tão multifacetado, multimídia, que eu preferi fazer a entrevista dele, porque eu o conheço muito bem. Ele é um cara que participa de tudo, né? Você vai numa quermesse, na quermesse nem tanto, mas algum desses bingos que a gente tá, ele e o Valtinho Bourdion. Aí você vai no meus tempos, ele era o meu cinegrafista, mas ele era bastante jovem ainda. Então, é uma pessoa que tem participação nas entidades, mas eu me recordo muito bem, você vai me desmentir ou não, que você fez militância estudantil na época que você fazia curso lá no NAERP. Me conte esse episódio, meu amigo. Eu não fiz sozinho, né? Sempre é assim. Alguém te acompanhou. Alguém estava comigo, né? Mas nós estávamos insatisfeitos na época com o transporte dos universitários, né? E aí a gente tinha uma luta muito grande para conseguir melhorar esse transporte público. E era algo que a gente queria muito, né? E até porque, né, Vicente, a grana era curta, né? Se você tivesse que gastar com o transporte, tinha que pagar lá o NAERP. Muito grande. Era a dificuldade financeira de todos, era muito grande, né? E aí queríamos um transporte universitário melhor, né? Foi daí então que um dia eu, o Dica Jarreta e uma turma lá fizemos um blackout lá e eu falei, hoje o ônibus não sai. Parou geral, ninguém vai. Se continuar assim, nós vamos ficar para sempre. Então, resolvemos, Tarcísio, fazer uma greve. E era o início, o meados do mandato do prefeito Pedro Bordim. Perfeito. E aí, então, foi aquele alvoroço, né? Nós tínhamos a Ana Paula Segato, que era jornalista do jornal e Folha de Orlândia, né? Folha de Orlândia, fotografou. E daí que, no outro dia, por volta de 11 horas, o Pedro Bordim recebeu uma comissão. E eu estava nessa comissão. E aí o Pedro Bordim, de forma elegante, falou que não podia atender o chamado dos universitários, porque isso ele não competia à prefeitura fazer essa parte, né? E daí eu falei, mas você prometeu em campanha, né? Ele falou, não, eu nunca prometi transporte, né? Eu tinha guardado o panfleto. O recorte. Programa de governo. O programa de governo dele que ele distribuiu na cidade, né? E aí eu falei, mas você prometeu. E aí ficou aquela coisa, ele não tinha como, né? Mas foi bom. O Pedro Bordim deu um incentivo muito grande, começou ali um trabalho, eu agradeço muito a ele, né? Se tornamos amigos depois e tal, não teve problema. Era coisa dos jovens da época, né? Então, não, e fazia parte, né? Você está precisando disso. E hoje, por exemplo, isso já está consagrado. Hoje o transporte em Orlândia é gratuito para o universitário. Evolução, isso é muito bom. Isso,
E faz parte, é importante, é importante. Tá. Agora, eu sei também que na sua trajetória, enquanto você estudava em Ribeirão Preto, você fez estágio com algumas pessoas que a gente percebe que tem história. O doutor Dirceu Crisóstomo é um competente advogado de Ribeirão Preto. Ele, salvo erro, ele é o coordenador jurídico de uma escola hoje lá de direito, né? Foi da escola do Chaim, da SEB. Sim, ele era procurador do Estado, hoje ele é procurador do Estado aposentado, era meu professor de Direito Constitucional, e na época nós estávamos prestes a instalar a Constituinte, né? Assembleia Nacional Constituinte. Só para entender, pessoal, em 1988 nós tivemos a escolha do Congresso Nacional com a finalidade de escrever uma nova Constituição. Daí era o poder constituinte, né, que era formado pelos senadores, deputados, que fizeram o lançamento, aliás, da Constituição que prevalece até hoje. Até hoje. De modo que nós trouxemos os estudantes, eu, Sebastião Ariceu Mortari, convidamos então o Dirceu, o professor, para dar uma palestra para os vereadores e para a população em geral, explicando a importância de eleger deputados que seriam constituintes, né? E daí fizemos cartazes e fomos distribuir na rua os cartazes, convidando a população, e nós estávamos um pós-ditadura ainda, né? E aí um comerciante, me recordo muito bem, Tarcísio, que falou, posso colar o cartaz, né? Ele falou, do que é isso? Eu falei, é da Constituinte, né? Ele falou assim, olha, deixa aí, eu vou ver, porque de repente pode ser contra os meus preceitos, né? Então, quer dizer, era tudo muito novo, né? Mas esse fato foi importante porque não só trouxemos o professor, mas como também nós fomos, eu organizei uma leva de alunos universitários de Orlândia, de Morro Agudo, e nós fomos para São Paulo assistir palestras e passamos 2 dias em São Paulo, conseguimos ônibus para nos levar, tivemos hospedagem lá, e isso aí marcou muito os estudantes de Orlândia, que nós tivemos isso daí. E é uma coisa importante que o próprio doutor Dirceu depois participou da formulação da própria Constituição. Ele participava, isso eu sei, porque confidenciei com ele, porque ele me deu aula também de Direito Constitucional, e foi um dos orgulhos dele poder ter participado justamente na articulação do senador Mário Covas, que foi um dos grandes constituintes. Sim. Agora, eu notei também nessa lista de estagiário outra figura conhecida, Dr. Roberto Tardelli, né, que é um promotor conhecido, participou de casos famosos, foi da Suzana Richthofen dele? Isso, foi. Que foi famoso, ele não estava mais em Orlândia. Sim. Quando é que você conheceu o Dr. Roberto Tardelli? Quando ele foi promotor em Orlândia e você era estudante de Direito? Estudante de Direito, né? Na verdade, antes disso, eu fui fazer um estágio com um promotor aposentado de Orlândia também, mas já aposentado, que estava advogando, que é o doutor Campelo. Campelo foi um promotor de Orlândia por muitos anos, e Francisco de Assis de Araújo Barreto Campelo, né? Então, ele é pai, inclusive, da Tereza Campelo. Foi ministro da Secretaria da Assistência Social. Do governo Lula, né? E eu morei na casa dele por 8 meses, né? Fazendo estágio com o doutor Campelo. E aí eu queria advogar, eu queria peticionar, porque ele, na verdade, era um consultor das pessoas de advogados. Então, os casos lá eram muito complicados, né? Para mim, que estava estudando ainda. Mas fiquei lá por 8 meses. E voltando para Orlândia, então, eu achei melhor voltar para Orlândia. E nesse momento foi então que eu procurei o Ministério Público. Era o Dr. Roberto Tardelli. E aí eu fiz um estágio com o Dr. Roberto Tardelli. E naquela época, hoje eu me recordo, que eu cheguei a fazer denúncia de crime de tentativa de homicídio, que é um caso muito sério, né? Mas ele viu em mim competência. Quando digo fazer, quem assinava é o promotor, claro, mas você elaborava com orientação do promotor. Com orientação dele, resumia, ele colocou as correções, é claro que tinha que ser colocado, mas eu estudei aquele camalhaço, o processo físico na época, aquele mundo de papel, fotografia, e modelos e tal, mas ele já me colocou. E ele teve em Orlândia fazendo campanha para deputado
federal, do Tardelli, e ele recordou desses fatos aí que eu fui estagiário dele, né? Mas quem participa aí nesse caso foi um crime, a denúncia de um crime, é claro. Sim, E aí, naturalmente, aparece na sua vida os cabelos grisalhos de Paulo Cirsili. Paulo Cirsili. Grande Paulo Cirsili. Daí, saudoso amigo Paulo Cirsili. Nós temos um certo parentesco, né, da família da mãe dele, com a nossa também. Procurei o Paulo Cirsili e fui estagiário dele. E aí tinha um mosquitinho lá que era de um tal de Tribunal do Júri. E aí eu me apaixonei. Explica o que é o Tribunal do Júri, ninguém sabe. As pessoas que cometem o crime de homicídio ou tentativa de homicídio, né, eles são levados a julgamento pelo Tribunal do Júri, por pessoas da comunidade e não pelo juiz. Então não é o juiz que julga, o juiz comanda a audiência, o julgamento, mas é aquele tribunal do júri que é aquele que o advogado fala, o promotor acusa, defende, e aí 7 pessoas são escolhidas para fazer esse julgamento. E o Paulo Cirsili, na época, era o top 10, né, de fazia júri aqui em Orlândia. E eu acompanhei ele, e ali, quando tinha os estudos dos casos, a semana do júri, né, eles se reuniam, se fechavam. Eles, que eu quero dizer, é o seguinte, não só o Paulo Cirsili, como o Alceu Santana Faleiros. Grande doutor Alceu. O doutor Alceu também ajudava muito o Paulo a fazer o júri. Para você ter uma ideia, na época, como funcionava, eu me recordo muito bem que o Paulo Cirsili comprava um terno novo. Era uma cerimônia para ele. Era uma cerimônia muito importante, entendeu? E aí eu me apaixonei pelo júri e falei, um dia eu vou também fazer isso daí. Qual foi o primeiro? O primeiro foi um homicídio. Foi um homicídio. Na época eu peguei um caso, era um menino muito novo, daqui de Orlândia, que matou uma mulher num baile, né? E foi um caso muito forte. Mas você atuou como assistente? Não, já soltou. Não, mas na verdade eu fiz alguns júris do lado do Paulo Cirsili, né? Do lado do Paulo Cirsili. Fiz também de um advogado de Franca, também, que eu participei, eu ajudei ele a fazer os júris, né? Mas esse que eu fiz sozinho, o primeiro meu, foi... Eu cheguei em casa, eu estava morto de cansado. Porque o estresse cansa, né? Um estresse muito grande. Ansiedade, aquela coisa. E eu absolvi. Eu consegui absolver. Que bom, Vicente. Eu consegui absolver o menino, né? Os jurados viram que ele não tinha intenção de matar, que ele estava numa situação que é muito longo o processo, eu não vou aqui falar. Mas foi bacana. E de lá para cá, então, eu comecei a fazer. Principalmente, Tarcísio, eu fiz os processos no Tribunal do Júri, pela assistência judiciária. De graça. De graça. Quase que de graça. Sim, porque sim. É um o valor. Estado paga uma quantia que não vale a pena, assim, pelos dias que você fica estudando, o dia que você se dedica, né? E também não foi só em Orlândia, não. Eu acabei Quantos júris você participou? Eu não cheguei a contar. Mas eu fiz júris em Orlândia, São Joaquim da Barra, muitos em Ipuã. Muitos em Ipuã. Eu fiz também em Brodowski. Sabe? Eu fiz em Brodowski, porque às vezes não tinha quem fazia, né? Não tinha profissionais. Porque o Tribunal do Júri é difícil. Você precisa, na hora, é ao vivo. Você não tem como consultar. Então, te traz momentos que você precisa estar preparado emocionalmente para agir. Você não pode esperar. Né? Aliás, sobre Tribunal de Júri, olhando aqui para essa câmera, se eu estiver errado, você vai me desmentir. Eu não sou especialista na área penal, a minha praia como advogado é outra, mas eu percebo natural que o bom advogado não é aquele que só fala bem, o bom advogado é aquele que escreve bem, para poder fundamentar. Mas no caso do júri, o advogado precisa saber falar bem, né, Vicente? Ter um controle até psicológico, né? Para ele criar um clima naqueles julgadores que são do povo, para que ele possa... agir favoravelmente à tese que ele está defendendo, não é assim? Com certeza. E aí eu tinha muito medo de deixar que uma pessoa fosse condenada sem uma boa assistência, certo? Então eu tive um caso interessante que o réu foi condenado numa pena muito alta, porque realmente ele
Mas ele me agradeceu muito, porque ele imaginou que ele ia chegar, não ia ter um advogado para defendê-lo de forma competente, que eu gritei, que eu defendi e briguei, né, no modo de dizer. Então, fiz grandes júris aqui em Orlândia com o doutor Eduardo Tostes, que era promotor, meu amigo. É porque, hoje... só para que você entenda, existe a figura, né, de quem acusa, que é o promotor, e o contraponto é o advogado, no caso do Vicente. Foram disputas interessantes com o doutor Eduardo? Foram grandes disputas e era uma batalha boa, A gente se dava muito bem, ele era muito bom, ele me ensinou muito, porque eu tinha que me dedicar muito quando era ele, né? Porque ele era um bom Agora, promotor. um episódio em que há uma comoção pública, que a imprensa divulga bastante, dificulta muito o trabalho de uma defesa, daquele autor, daquele episódio que cria um trauma, não é, Vicente? Tarcísio, eu acho mais difícil, né? O cara já sai julgado, já entra... Com certeza. O que acontecia muito era o seguinte, na semana do júri eu acompanhava os jornais. Por quê? Porque imagina, acontecer uma tragédia, um homicídio de televisão, um fato, e você fazer um júri, né? Então tudo isso influenciava muito as pessoas, né? Mas também influenciava muito, Tarcísio, você ser da cidade. Eu percebia isso, que quando você era da cidade, que você conhecia, e eu via que os promotores que não eram de Orlândia, que não conheciam as coisas da cidade, eles tinham uma certa dificuldade. E eu, inclusive, para falar para os nossos amigos aqui, a gente tem que escolher de 21 pessoas, a gente pode recusar alguns. Então eu fazia também essa escolha, que é um direito do advogado. Aliás, aproveitando esse gancho, eu acho interessante, já que estamos falando do Tribunal do Júri, explique para a gente essa particularidade da questão daqueles que são arrolados, né, para participarem ou são dispensados. Você que é de defesa, você tem direito a dispensar quantos dentro desse pacote? 3. Então, são 21 no total? 21 são chamados, né? E aí vai sorteando e você pode recusar, né? Então, por exemplo, um feminicídio, a mulher que foi morta, né? Eu tô com um réu homem. A tendência é que eu não vá escolher mulheres, né? Mulher. Ou casos que eu prefiro pessoas mais novas. Então, a gente faz um estudo dos jurados, da profissão, da religião, né? Tudo isso influencia muito. Então, o júri, você vai se preparando. Tarcísio, eu falo para os amigos aqui, eu ficava no meu escritório, nos primeiros júris que eu fazia, eu ficava à noite fazendo a defesa para a parede. É verdade. Cronometrando, porque nós temos um tempo. Então você não pode passar o tempo e deixar coisas para trás ou falar muito rápido e esquecer. Então tudo isso tem que ser muito treino. Então, com o passar do tempo, eu consegui fazer com que a minha fala ficasse certinha. Mas tem um episódio, Tarcísio, que o júri, você não espera, muita coisa tá para acontecer. Então né? Conte para nós. Um dos episódios interessantes foi o seguinte: nós estávamos fazendo um júri e era um sujeito, um homicida, que fazia parte de gangue, era um cara muito perigoso mesmo, sabe? Mas tem direito à defesa, e eu estava ali fazendo a defesa. E o que não me acontece? Desligaram a energia lá, tava o pessoal dando manutenção no fórum, ficou tudo escuro, e aí veio um medo danado, né? Do homem escapar? O que tá acontecendo? É um ataque? Então, todos esses fatores aí deixavam a gente muito estressado, né? Mas o mais interessante de todos foi que o júri, a gente começava a fazer a defesa momentos antes, na porta do fórum. Então, eu fui fazer um júri de uma tentativa de homicídio. O réu, ele tinha um problema, uma doença... Degenerativa. Eu me recordo desse episódio. E ele não conseguia andar e tudo, né? E eu cheguei no horário marcado, e os jurados, estava muito calor, naquela época o fórum não tinha ar-condicionado, o tribunal do júri. Então, a gente estava esperando na frente do fórum ali, os jurados, você que vai fazer? Eu que vou fazer? Quem que é o réu? Eu falei, não, o réu é um menino, um inocente, inofensivo, não faz mal para ninguém. E comecei a fazer a defesa ali.
aqueles 21 jurados lá, né? De repente, conversando com eles, vira a esquina, a viatura da polícia que estava trazendo ele da penitenciária, ele estava preso, sabe? Sim. Vieram com uma van enorme, com aqueles homens armados, com metralhadora, chegaram, os jurados morrendo de medo daquilo, já entraram para dentro do fórum disparado. Aí eu falei, meu Deus. E eu falando que o réu era um menino inocente, que era um menino, né, inofensivo. Daí que eu falei, Deus tem que me ajudar nessa hora, não é possível. O que eu vou fazer agora? Como que eu vou alegar lá com esse... Todos esses policiais só poderia ter uma explicação, que ele era perigoso. Sim. Né? Quando abriram a porta de trás dessa van, estava ele numa cadeira e ele não conseguia se mover, né? E os policiais com as armas também não poderiam deixar as armas para carregar, para ajudar. E aí eu cheguei num desses policiais, de boina fechada, né? Com aquele mau humor. Mau humor, né? Cara, e aí eu falei, olha, eu sou advogado dele, eu posso ajudar a descer ele, né? Dessa van, né? Aí puseram a cadeira de roda dele no chão, né? Não, pode. Aí eu peguei o réu no colo para colocar na cadeira. Mas logo em seguida eu percebi e lembrei que nós tínhamos degraus. A escada para descer até o tribunal do júri. Aí eu falei, olha, tem a escada. Eu já vou levar ele lá dentro. Foi aí então, Tarcísio, que eu entrei com o réu no colo. No colo. E aí o doutor Eduardo Tostes e todo mundo viu que... Promotor, né? Que tava um fato muito comovente, né? Quer dizer, já comecei a defesa dele ali. E eu me lembro muito bem que uma das frases que eu usei, que eu queria ser a voz dele, né? Porque o advogado é a voz do réu, sim, né? E que naquele dia, além da voz, eu fui também as pernas dele, né? E aí foi um episódio muito bacana e na verdade, ele foi absolvido. Ele foi absolvido. Depois do Paulo Circilli, eu fui para o escritório da doutora Shirley. Por quê? Porque a doutora Shirley, ela atuava muito pela assistência judiciária e tinha diversos casos, né? E ela tinha, além da deficiência física, ela tinha uma questão de não conseguir datilografar. Então ali a gente conseguia fazer tudo, sabe? E aí foi ali que eu tive um estágio, eu já também estava no final da faculdade, né? E foi aí então que eu advoguei para valer mesmo, ela assinando, é claro, né? Mas eu já com estagiário, com carteira de estagiário, fazia audiências do lado dela. Foi uma atuação muito importante. Foi aí que eu fui pegando o gosto mesmo pela advocacia e intensificando cada vez mais. Fiz um curso na OAB, que naquela época existia, Tarcísio, que era um curso preparatório para a OAB, porque a OAB naquela época se passava com muita facilidade. E a OAB já prevendo que estava com formação ruim de advogados, né? Antes de instruir aquela prova mais difícil, ela fez um curso particular lá, um curso para alunos, né, que quisessem, aos sábados. E eu fiz esse curso aos sábados por mais de um ano, certo? E aí a gente peticionava. A gente tinha aula de direito constitucional, nós tínhamos aula de direito penal, processo civil, então eram aulas importantes, era muito bom. E aí, na verdade, esse curso ele era tão importante que a gente recebia a carteira da ordem através de uma prova oral que a gente fazia lá na escola, na sala da OAB, e já recebi meu OAB, e aí comecei a advogar de fato. Mas a doutora Shirley foi muito importante para mim. Eu consegui perceber uma vida muito diferente, né, do cadeirante. Hoje eu tenho muito respeito e infelizmente nós perdemos ela, mas ela fez sua contribuição aqui, né. Outra pessoa que perdemos foi seu primo, né, doutor Júlio Bussi. O Julinho Bussi também. O Julinho Bussi, apesar de ser um pouco mais velho do que eu, né, mas a gente se dava muito bem, porque a gente era muito parecido. Advogados, gostava de artes, né? Ele de música, ele gostava também muito assim de decoração, de paisagem, ele era multi também, ele gostava de muita arte e tal, né? E a gente se dava muito bem, trocava ideias. E ele chegou a me confidenciar
Porque, na verdade, o pai dele fazia júri, né? O pai do Julinho fazia júris igual o Paulo Cirsili. É anterior ao Paulo Cirsili. Mas aí o Julinho talvez não quis fazer júri porque estava muito ligado àquela imagem do pai, talvez, né? O filho do Pelé. Eu acho que ele teria uma responsabilidade muito grande se ele ousasse nisso. Isso, mas o Julinho é excelente advogado, a gente era muito amigo, além de primo, né? Muito amigo, a gente se divertiu muito junto, fazendo audiência, conversando. E ele também, muitas e muitas vezes, me deu muita cobertura jurídica, sabe? Eu ligava para o Julinho, Julinho, eu tô com um problema, como que eu faço? Ele sempre me ensinava também. Era um conselheiro. Conselheiro, muito bom. Eu senti muito a morte também do Julinho. Tem um capítulo também na sua trajetória que quando você prestou serviço para o Grupo Agromen, né? Você começou com o Geraldinho Massaro. Isso, na verdade, me explique isso, Tarcísio, aí, como é que foi? Na verdade, eu me formei e comecei a advogar. Comprei uma máquina de escrever usada, né? De datilografia e tal. E comecei, mas não tinha muitas ações, né? Uhum. E o meu primo, Geraldo Massaro, ele advogava junto com o meu tio Gilberto Massaro. E aí, para ter uma independência financeira, o meu tio Gilberto, que também me ajudou muito, né? O meu tio Gilberto cedeu para que ele fizesse as reclamações trabalhistas, as contestações de reclamações trabalhistas da Agromen, do Grupo Agromen, né? E ele então começou a pegar. E tão logo ele deu início a essas contestações de reclamações trabalhistas, o volume aumentou muito. Teve uma época que nós tivemos um boom de reclamação trabalhista muito grande. Até porque o próprio grupo também se expandiu. Muito. Natural. Muito, né? Daí que foi que o Geraldo não conseguia fazer as audiências, porque tinha 2 audiências no mesmo dia. Então, eu comecei a fazer audiências com ele e depois ele ia para um lado e eu ia para outro, fazendo trabalho. E, infelizmente, ele veio a falecer em novembro. Em novembro de 1988, ele veio a falecer, sabe? E aí o Grupo Agromen, precisando de um advogado, me contratou e eu fiquei por mais de 20 anos lá. Mais de 20 anos? Mais de 20 anos. E eu percorri o Brasil inteiro. É importante a gente dizer por que percorreu o Brasil inteiro. Hoje em dia, o lado virtual pós-pandemia está nos ajudando demais, falo agora como advogado. Mas no caso dos tempos passados, explique, para poder fazer um protocolo, você tinha que ir fisicamente. Pessoalmente. E a Agromen Sementes, ela vendia sementes e tinha representantes comerciais, né, os vendedores, no Brasil, em Goiás, nós tínhamos no Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, todos os lugares, Espírito Santo. Então, essas pessoas entravam com reclamação trabalhista e a gente tinha que... E tem que ser no fórum da pessoa. No fórum da pessoa, né? E aí eu viajei muito. Teve época, teve uma semana que eu viajei 5.000 quilômetros numa semana. 5.000, Vicente? 5.000 quilômetros numa semana, eu dirigindo. Eu não me recordo, eu lembro que precisou trocar o óleo, de tanto que, sabe? Mas foi audiências, eu tinha muita audiência em São José do Rio Preto, Barretos, né, Goiânia, Pato Branco, e isso demandava muito, eu tinha que ir, e eu sempre fui. Tanto que, nessa época, muitos advogados não gostavam de viajar. E me passava também as trabalhistas deles, de fazendeiros aqui, de Orlândia, para Goiás, para Rio Verde, fiz muita audiência em Rio Verde. Né? Então eu ia. Agora, você vivenciou esse problema, que era um drama na vida do próprio advogado. A questão da pandemia para os advogados acabou trazendo uma herança muito boa, né? Sim. Que é a questão de ser virtual, sim. A maioria do que se faz hoje, né? Sim. Nesse sentido. O progresso é ótimo, mas eu acredito que um pouco das audiências perdeu o encanto. Sim. Do digital, né? Porque às vezes a gente fazia uma defesa, ia conversar com o juiz, se apresentava, né? Explicava o caso, e hoje isso no virtual não tem mais essa questão, né? Então eu tenho aqui na região muitos amigos, promotores, juízes, por conta disso, da amizade que a gente fazia, de contar das coisas da família, tinha amizade, né?
Tá. E o virtual hoje impede isso, infelizmente. Agora, teve um caso emblemático na sua trajetória de advogado, foi um caso que chegou até o Supremo Tribunal Federal, envolvendo um policial militar, né, aqui de Orlândia, o Henrique. Isso. E eu gostaria que você explicasse o problema de uma tatuagem. Ele passou no concurso, o pessoal da Polícia Militar não quis que o rapaz assumisse. Explique para mim como é que foi esse episódio. Eu sei que esse caso, um dia, ele vai se tornar, assim, de riso. Porque hoje as pessoas... É absurdo isso hoje. É absurdo, mas era o que existia há poucos anos atrás. Que é o seguinte, o policial militar, para ele entrar como policial militar, ele tem que prestar um concurso. Certo? Nesse concurso, antes tem um edital. O edital é um papel que sai lá e fala, olha, tem que ter tantos anos, tem que ser assim, altura, isso. E alguns editais de alguns estados constava que a pessoa não podia ter tatuagem. Outros não. Era aleatório. E o caso dele foi na Polícia Militar aqui de São Paulo. Do estado de São Paulo. No edital constava isso? Constava. Perfeito. Que ele não podia ostentar a tatuagem. Mas havia uma discussão, que a tatuagem não podia ser aparente, que a tatuagem não tinha que... Se ele tivesse com vestimento de esporte, não podia aparecer. Havia umas regras absurdas, mas tinha. O Henrique prestou o exame, passou em todas as fases, inclusive no exame de resistência, físico e tudo mais. Mas quando ele foi passar pelo exame médico, o médico constatou que ele tinha uma tatuagem na perna. E ele foi barrado nesse concurso público. Esse médico da Polícia Militar. Médico da polícia. Na época, o Henrique me procurou e já veio até, interessante, ele já veio até com o caminho das pedras. Falou, olha, é só entrar com mandado de segurança. Que já haviam acontecido casos similares. Aí se forma a jurisprudência. Isso, vai um caso e vai outro. Não, pode, é só entrar com o mandado de segurança que a gente consegue. Eu fiz o mandado de segurança. Entramos em São Paulo, na capital, que eu era de lá, consegui o mandado de segurança, só que o procurador recorreu para o Tribunal de Justiça, para uma instância superior, para o Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí, quando eu fui para o Tribunal de Justiça de São Paulo para fazer sustentação oral, o que é sustentação oral? É uns momentos que o tribunal, que o juiz, lá no Tribunal de Justiça em São Paulo, dá ao advogado, com a palavra... o advogado. E aí eu argumentei que a tatuagem não ia impedir dele desempenhar a função dele, que era uma tatuagem inofensiva, que estava quase sumindo, desaparecendo, né? O desembargador tinha brinco na orelha e o cabelo com uma xuxinha amarrado atrás. O que eu percebi, Tarcísio? Eu falei, eu tô com a ação Ou seja, um cenário típico de hipocrisia. Isso, mas eu achei que esse juiz desembargador era um juiz liberal e que eu ia conseguir que esse recurso não fosse para frente, né? A grande surpresa foi que reformou a decisão e impediu o Henrique de continuar no concurso dele, certo? Foi aí, então, que eu entrei com um recurso no Supremo Tribunal Federal. Foi concedido a liminar para que ele pudesse ou ele ficou sem atividade? Perfeito. Foi concedido, ele continuou, porque ele já tinha na sentença. Sim. A primeira sentença, ele já tinha sido conseguido. O caso estava em discussão ainda, né? E aí, nós fomos eu entrei com recurso no Supremo Tribunal Federal, é onde hoje está lá o Alexandre de Moraes, aquele pessoal todo. E aí o ministro Luiz Fux, que foi incumbido como relator, a nossa primeira vitória, ele aceitou o recurso. E dentro desse recurso, eu fiz um pedido, Tarcísio, que chama, que fosse dado àquele recurso repercussão geral. O que é repercussão geral? Repercussão geral é o seguinte, eu demonstrei no meu recurso que na Bahia era de um jeito, no Paraná era de outro, e que não havia uma sintonia, não havia... Uniformização. Uniforme, não era uniforme. Alguns podiam, outros não podiam a tatuagem. Então, para nossa alegria, o recurso foi aceito e foi aceito a repercussão geral, ou seja, todos os processos no Brasil que discutiam sobre tatuagem, eles foram paralisados até que o Supremo analisasse esse caso.
E aí, então, foi marcado a audiência. Eu fui, o Henrique foi também, a esposa do Henrique também foi. E aí eu fiz sustentação oral, falei para os ministros, citei na época ainda o caso do que um grande chefe de cozinha, o Atala, né, Sim. que tem muitas tatuagens, que se ele prestasse um concurso para merendeiro, ele não poderia porque ostenta tatuagem, né? E aí nós tivemos vitória lá, né? E aí foi um fato marcante na minha carreira jurídica, né? E já no outro dia, já estava sendo E entrevistado. houve uma repercussão, que eu me recordo, muito nos grande, veículos nacionais, inclusive. muito grande, Tarcísio. Na época, essa notícia desse julgamento só perdeu para o impeachment da Dilma no Supremo. Foi na época, 2017, então. Isso, foi bem discutido na época esse fato. A televisão nos abordou, jornais, Correio Brasiliense, foi muito legal. Isso chama trend, é isso, Tiago? Quando dá repercussão, deu um trend. Hashtag trend, não sei o quê, e foi lá. E por conta disso, Tarcísio, eu fui notícia no jornal hoje, da Rede Globo, né? Sim, eu me recordo dessa matéria. E o Henrique continua em plena atividade hoje? Plena atividade. Exerce aqui em Orlândia, é um bombeiro militar? É um exemplo de policial militar na classe dos bombeiros. Diversos cursos, e isso que eu digo, daqui a uns tempos vai se tornar algo hilário, né? Hilário. Mas precisou que alguém fizesse isso, né? E eu tive a grata satisfação de ter uma repercussão geral na minha profissão, né? É claro que nós temos de reservar um capítulo especial para a sua família, a sua esposa Gislaine, né? Isso. E também os seus filhos. E 2 deles passaram na Universidade de São Paulo, né? Foram Sim. Eu e tenho se 3 graduaram. filhos, né? O Giovanni, que é o mais velho, quis fazer, né? E fez direito no Largo de São Francisco, na USP. Depois, logo em seguida, meu segundo filho, Francisco, também achou por bem fazer o vestibular de Direito no Largo de São Francisco, também fez Direito no Largo de São Francisco. E interessante que o Francisco, durante o curso, achou que precisava de algo diferente. Mas eu falei, você já está... Você traz o diploma de advogado para o pai, o bacharel para o pai. Eu falei, não desiste do seu curso de Direito, que é muito importante, e você não vai desperdiçar essa oportunidade de fazer Direito no Largo de São Francisco, né? Ele fez, mas em conjunto ele prestou e passou em administração de empresa na Getúlio Vargas. Então ele tocou os 2 cursos. Tocou. E agora, no ano passado, terminou. E para grata satisfação nossa, está trabalhando com a gente aqui. Ah, que legal. Com a Gislaine, comigo, né? Para cuidar das nossas coisas aí, tá? E chegou num ponto, né, Vicente, que você resolveu aposentar do direito. Mas antes tem a Helena, minha filha também. Ah, sim, perdão. É a Helena. Se você falar, ela vai puxar a orelha do papai. Vai puxar a orelha, né? A minha linda Helena, né? Que puxou para mim também nessa parte de fotografia, de filmagem, de artes, né? Ela é muito interessada nisso tudo, ela faz postagem no Instagram, no YouTube, e por conta disso ela faz publicidade e propaganda em São Paulo, na ESPM, que é uma das melhores faculdades de publicidade e propaganda, está fazendo uma faculdade muito bem e está indo muito bem, e agora já está arrumando algumas atividades na área, né? Então, concluído esse ciclo, né, profissional seu no direito, você se aposentou. Quando é que você tomou essa decisão? Na pandemia. Na pandemia? Na pandemia. Foi parando, e aí eu fui me dedicar às nossas coisas, né? A gente já tem algumas coisas aí de comércio, fazenda, então eu resolvi parar, né? E parei. Não é fácil parar, né? Tô parando aos poucos, né? Porque ainda tem alguns casos ainda que eu tomo conta. É difícil essa parada, mas é necessária. Isso ia acontecer um dia, né? Até porque você tem que usufruir também numa idade em que tudo está acertado, né? Na sua família, todo mundo encaminhado. Todo mundo encaminhado. Eu acho que é né? a hora de repensar. Tem que dar um apoio para minha esposa Gislaine, né? Porque também por conta dessa advocacia doida que eu tinha, viajava muito, né? E agora eu estou mais do lado dela, ajudando ela também na administração das nossas coisas, né?
E então é isso, mas eu estou bem, eu parei bem. Acho que fiz minha parte, Tarcísio. Sim. Fiz minha parte, atuei fazendo assistência judiciária no Tribunal do Júri, fiz essa ação no Supremo Tribunal Federal, que eu acredito que ajudou muitas pessoas, né? E dei muitos estágios para muitos advogados aqui de Orlando no meu escritório, porque eu também recebi estágios, É né? isso. Então, eu tô bem, e tô muito feliz com a nova... Agora, você está atuando também a parte da questão dos negócios aqui da sua empresa e juntamente com a sua esposa, no ramo agropecuário, é isso? Eu tenho Vocês têm, parece, uma fazenda em Minas. Isso, no Triângulo Mineiro, eu tenho uma fazenda e lá eu tô fazendo uma parte de pivô, né, de irrigação, né? Então nós estamos plantando e tem uma outra área que eu trato mais com gado, né? Tá. Então, E tem um detalhe daquela sua trajetória, o famoso bingo, você e o Valtinho sempre participando disso. Isso é então, histórico também, né? histórico. Começou que o Valtinho sempre era o locutor de bingo, né? E por vez de leilão? Leilão também, e precisava de alguém para rodar a roleta, né? Daí que, na nossa amizade também, que é Sim. muito antiga, né? E ele gostava que eu participava. Então, para ele não ir sozinho também em outros eventos e chegar a pegar uma pessoa lá que caía as bolinhas no chão e que não saía, ele sempre me chamava, né? E aí, isso já vem uma parceria de, eu vou te falar que tem 20 anos. Com certeza. E os bingos de Orlândia, que a gente está sempre junto fazendo bingo. E agora também estou narrando um pouquinho dos bingo para descansar um pouco, né? Mas as pessoas me reconhecem na rua, porque o Valtinho faz uma brincadeira. Mexe, Vicente, para frente, para trás. E as senhorinhas às vezes me encontram, me vê, Vicente, mexe para frente, para trás. Eu era mais ousado, eu falo, mexe no saco, companheiro, que estava do meu lado, no saco onde tá as bolinhas, não é verdade? É muito legal e a gente se diverte muito. Eu gosto muito do Valtinho nessa. Agora, uma coisa interessante, praticamente no final da entrevista, é essa questão do seu hobby de moto, cara. Eu vejo você com essas coisas indo para a Argentina, não sei aonde. Me explica, como é que é esse seu hobby? Participando de Caminho da Fé? Quando eu era criança, eu tinha uma bicicleta e eu já gostava de andar no meio da terra. Depois, quando eu tive oportunidade financeira, eu comprei uma moto. E aí estava naquela época do pessoal de Orlândia que ia para a Serra da Canastra, né? E aí eu comecei a ir também. Pode falar o nome de alguns companheiros? Davi, sim. O Zezinho da carroceria, Arthur, o Bó. Era uma turma muito grande, muita gente Perfeito. ia, né? Que começou com o Define, né? E que ia, que desbravou. Guilherme também. Que é diretor lá do Brejeiro. Do Brejeiro. Então, o João César da Elitur. Então, a gente ia numa turma para Serra da Canastra, certo? E aí, eu fui diversas vezes, mas eu queria fazer um passeio diferente. E aí, então, nós descobrimos que algumas pessoas estavam fazendo o Caminho da Fé. Isso faz muitos anos já. Caminho da Fé termina em Aparecida. Ele termina em Aparecida. Ele começa em Águas da Prata e hoje ele se estende em vários ramais. Tá? E aí nós fazemos ele de moto sempre no feriado de Corpus Christi. Fizemos por mais de 14 vezes. Só que também vi que chegou uma hora que eu queria algo diferente. E aí então que eu comprei uma moto que pudesse fazer longas distâncias. É uma BMW, né? É uma BMW, na Quantas verdade, cilindradas? 1.200 cilindrada. Aí tem motor, né, amigo? Mas não é a velocidade que se faz. Sim, perfeito. Né? E é uma moto que a gente considera ela Big Trail, que significa uma moto que ela é alta, suficiente para... Confortável. Então você pode levar a dona Gislaine junto. Dona Gislaine. Só que a questão de levar a dona Gislaine, aqui no Brasil, já fomos até... no Porto Seguro, aquela região de Maraú, na Bahia, já fomos para esses lados, ela vai comigo daqui, né? Parando, é claro, mas agora para a Argentina, como tem um trecho muito longo, então ela vai de avião, me espera próximo dos pontos mais tradicionais e dali, mas ela viaja 4.000 quilômetros comigo, de garupa. Isso pelo menos você tem um esquema desse uma vez por ano. E esse passeio
é em torno de 10 mil quilômetros que eu percorro, né? Que legal. E vou sozinho. Faço sozinho? Sozinho. Porque o que eu falo, que as pessoas falam assim, é uma aventura, não é aventura. Aventura é eu pegar a minha mãe de 85 anos e dar uma moto para ela e fazer. Isso é aventura. Dona Vilma, vai lá, não sabe nem andar de moto. Isso é aventura. Perfeito. Tudo é programado. Eu tenho uma experiência de moto muito grande, de terra, de asfalto, né? Eu não corro, né? E tem as paradas, tem um descanso. Então, vai tranquilo. E as pistas na Argentina e no Chile são muito boas. Não tem buraco, não tem caminhões, não tem trânsito pesado. E a gente vai, se diverte, e ela gosta de vinho, então por isso que eu levo ela pra ela tomar vinho. Na verdade, eu gosto mais do que ela. Exatamente. Agora a questão para finalizar, as entidades, você também teve uma participação. Quais os clubes que você participou? Ou que participa? Eu participei por muitos anos, né, Tarcísio, no Rotary Club, a quem eu agradeço demais, porque eu tive muitos ensinamentos lá. O Tonico Santana, né? Grande Tonico Santana. Círio Armando Catapreta, muita gente que me ensinou muita coisa, aprendi muito com o Rotary. E depois, então, eu deixei o Rotary de frequentar, mas o Rotary faz parte do meu coração, perfeito, tá? Os ideais de Rotary estão na minha mente, fixados, e hoje eu faço parte da maçonaria de Orlândia, né? Perfeito. Então, a gente atua nessa parte aí, ajudando o próximo aí do jeito que a gente pode, né? Com certeza, Vicente. Vicente, foi uma alegria muito grande recebê-lo, cara. Tá, eu agradeço, viu? Obrigadão. Aliás, para quem não sabe, o Vicente é o nosso palpiteiro aqui em termos de pauta, né? Como ele conhece bem, eu falo isso, eu converso sempre com o Tiago, com o Sérgio, a gente tem em você uma referência que você é uma pessoa que tem uma boa leitura da história de Orlândia e nos ajuda muito, sim, na indicação de pessoas que nós entrevistamos. É claro que eu conheço bem a minha cidade, mas ele tem também aquele toque para a gente ir trazendo. Quero agradecê-lo pela sua presença, uma rica história. Passeamos aqui por vários segmentos, histórias que são marcantes na vida de Orlândia. E também a oportunidade de homenageá-lo com essa sua presença aqui no nosso canal. Fica à vontade aí para dar o seu recadão final. O meu recado final é para aquelas pessoas que me conhecem e que puderam aí ver a minha história, e vocês participaram dela, e daquelas pessoas que não me conhecem, os mais jovens, tá? Eu tive muita dificuldade profissional e superei. Então, não desista, vá em frente, que o sucesso é garantido. Acorda cedo, trabalha, que vai dar tudo certo. Muito obrigado, Tarcísio, aí, pela oportunidade da gente bater esse papo. Tá aí, pessoal, mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida.